Olá, senhoras e senhores. Demorei, mas eu voltei. Passei o tempo aí sem postar vídeos, mas eu voltei hoje. Pessoal, hoje eu trouxe uma notícia boa, mas uma notícia ruim também, que é sobre o drone. Vocês lembram que eu tinha feito agora o meu penúltimo vídeo que eu tinha postado, tinha sido o vídeo com o meu drone, o Mavic Pro Platinum. E aí, o que foi que houve? Esse drone acabou dando um pequeno problema, mas não foi um problema da máquina, foi na verdade um problema de falta de conhecimento do dono desse drone. Aí eu vim falar para vocês aqui um pouco, eu pesquisei um pouco na internet em relação a esse problema, o porquê tinha acontecido, quais eram os motivos, quais as soluções. E aí eu vi que tinha muita precariedade nisso, tanto no Google, no Yahoo, de perguntas e o pessoal, aquela interação, eu vi que tinha que faltava muita informação em relação a isso. A galera não explicou muito sobre esse problema. Acredito, não sei se é porque não aconteceu com as pessoas ou se o pessoal realmente não sabia o que fazer. Aí eu aproveitei e vim aqui para me explicar. Antes de tudo também, eu já queria deixar claro, queria pedir logo desculpa pelo ambiente de hoje. Está sendo um ambiente um tanto quanto improvisado, tá? Tô sem mesa no cenário hoje. E aí vou aqui fazer um vídeo já bem improvisado, tá bom? Vou pedir desculpa desde já, mas logo a gente melhora o cenário, tá bom? Pessoal, é o seguinte, o problema do drone foi que a câmera do meu drone começou a embaçar. Aí, assim, de primeira, quando aconteceu e eu fiz o primeiro voo e aí a câmera começou a dar aquele... não é embaçar muito que você não pode ver nada, é um embaçado assim, cara. Eu vou botar algumas imagens aqui que eu tinha, tá? Que eu havia feito com essa câmera embaçada, algumas fotos que eu tirei também com essa câmera. E aí eu vi que não tinha nenhum defeito. Nem no gimbal, na câmera, na máquina em si, não tinha um defeito. E aí eu passei um tempo pesquisando, como eu disse, e não encontrei. Aí entrei em contato com o suporte da DJI e no suporte, inclusive foi um suporte muito bacana, me atenderam super bem, como cliente, claro. E assim, eles não souberam me informar o que era que podia ser feito. Eles ainda tentaram e tal, me falaram das atualizações de firmware do drone e eu também não estava conseguindo atualizar. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso também, que foi um dos detalhes que acabou me frustrando, a atualização desse drone, do firmware do drone e do controle. Aí, resumindo, entrei em contato com a DJI e tal, eles pediram para me atualizar o firmware, não deu certo, e aí... Resumindo, não deu certo eu resolver com eles. Eles me informaram também que o drone que eu tenho, o Mavic Pro Platinum, ele não é autorizado para ter suporte aqui no Brasil. Ou seja, se o seu drone for um Mavic Pro Platinum e der pau e ele tiver na garantia, amigo, você tem que mandar para os Estados Unidos, você tem que mandar para a China, você tem que mandar em qualquer outro lugar que tenha, em qualquer outro país que tenha esse suporte. Tá? Porque aqui no Brasil não vai dar certo. Também foi um dos detalhes. Quando eu comprei esse drone, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo agora. Aí, assim, o detalhe do firmware dele. O firmware dele, quando eu entrei em contato, eles disseram, cara, tem que atualizar, tenta atualizar o firmware, ou então tenta resetar teu drone para ver se dá certo. Como não tinha acesso ao programa da DJI, como eu não tinha acesso a ele, então eu não tinha como nem atualizar e também nem tinha como resetar. Por quê? Porque para fazer isso, eu preciso estar no site. Eu preciso ter o programa no computador, que eu tinha, mas só que ele não era identificado pelo drone. O que é que acontecia? Eu conectava o drone no computador e aí o computador reconhecia, por conta do cartão de memória, ele reconhecia o drone, mas só que o programa do DJI Assistant não reconhecia. E aí passava um tempo e eu tentava e nada dava certo. Aí assim, deixando claro logo aqui o que eu usei
o programa que eu usei foi o DJI Assistant 2 for Mavic, ou seja, para o Mavic, né? Aí eu baixei pensando que ia dar certo e tal, e assim, não deu. Aí, o que foi que eu fiz? Fui lá no site da DJI de novo, procurei os softwares que tinham lá disponíveis e vi que tinha outro, que era o DJI Assistant somente, DJI Assistant 2. Ou seja, era só o DJI como se fosse para todos os drones. Aí, acessei ele, baixei, excluí o outro que eu tinha e aí, graças a Deus, deu certo. Aí atualizei o firmware do drone, atualizei o firmware do controle e fui fazer o voo pensando que ia dar certo. Não deu certo. Problema de embaçamento na câmera ainda continuava. Aí o que foi que eu fiz? Eu aproveitei que, né, nada tinha dado certo, liguei para eles de novo, nada feito. Disse que já tinha conseguido acessar o DJI Assistant, que estava dando certo agora, mas aí ainda continuou com precariedade de informação em relação a isso. Aí, com um pouco mais de tempo, 2 dias, 3 dias, eu procurando informações e tal, aí eu consegui encontrar em relação aos cuidados que você tem que ter com esse aparelho. Tanto com esse aparelho como com câmera, com assim, qualquer outro equipamento que seja de borracha, que você tenha que usar a câmera e tenha, como é que eu posso dizer? Tem ali aquelas limitações, que você não pode estar descuidando do aparelho, não pode estar deixando o aparelho em ar livre, não pode estar deixando o aparelho, você não pode ter falta de cuidado com ele, certo? Você não pode deixar ele em qualquer canto, porque é um aparelho que precisa de um cuidado um pouco mais específico, não é como qualquer coisa que você compra. E aí, eu fui ver e vi que o problema da câmera, na verdade, não era atualização, não era problema com o aparelho, era apenas umidade que a câmera tinha pego. Nesses dias que eu estava cuidando do drone, eu não estava guardando ele direito, eu estava deixando ele no meu quarto, e aí estava deixando ele em cima da estante, e o controle também, não guardava mais ele na caixa, e aí acredito que por causa disso ele acabou pegando umidade. Eu estava fazendo voos frequentes com ele, e aí acredito que por conta disso, desses cuidados, ele acabou pegando umidade nesse drone, tá certo? Mas só que assim, como eu resolvi? Eu vi que tem gente que compra um desumidificador, né, e coloca lá o drone para estar usando sempre o desumidificador e tal e tal. Aí vi outros casos que são mais baratos, que você pode comprar aqueles desumidificadores que são de supermercado, que você pode encontrar mais barato. Eu vi que tem também, que dá certo, tá bom? E aí, o que eu usei era o que eu tinha em casa. Até porque quando eu tive essa ideia, e eu também vi, foram poucos os vídeos que eu vi, mas eu vi ainda, cheguei a achar, foi aqueles sachêzinhos que vem naquelas bolsas novas que a gente compra, naquelas caixas de sapatos novas que a gente compra. E aí eu acabei usando esse sachêzinho pequeno. Tá, eu tô até com uns aqui, que eu já deixei até guardado na caixa. É isso aqui, ó. Isso aqui foi o que resolveu o meu problema, tá certo? Esse sachêzinho disso aqui. Aí eu acabei arrumando vários, que aqui em casa tinha várias caixas de sapato, várias bolsas. E aí eu acabei tirando delas e colocando na caixa. E aí também coloquei alguns aqui perto da câmera para que, né, o foco principal fosse aqui. E aí, com cerca de 72 horas mais ou menos que eu deixei, ele acabou, no outro dia eu fui fazer um voo e aí acabou ficando perfeito, voltou ao normal. E aí, assim, o conselho que eu deixo hoje, para vocês que tem um drone, tem uma câmera, desculpa, caso aconteça isso, cara, é simples e claro. Pausa aí, por favor. Fala que é por causa do remédio, diz que é porque tá gripado. Mostra os remedinhos ali atrás. Interaja com o seu público. Pausou? Não. Eita porra.
Ele tá gripado, gente. Ali os remedinhos ali do lado, ó. Ó. Então. Mostra teus remédios ali. Pois do é. lado. Voltando aqui o que eu tava falando. Por conta desse desumidificador que eu arranjei, aí acabou resolvendo esse problema, tá certo? Então, como eu tava dizendo, para quem tem um aparelho como esse, para quem tem câmeras e tal em casa e acontece isso, e é como eu, e tá entrando agora no começo, tá no começo nesse mercado, tá querendo entrar pro audiovisual agora, então, assim, tem um pouco mais de cuidado com esses aparelhos, tá bom? Porque assim, não é um aparelho que você pode deixar e tá assim cuidando como se fosse outra coisa, tá bom? Porque realmente ele precisa de um pouco mais de cuidado, tá certo? Aí assim, pessoal, agora eu vou aqui deixar pra vocês alguns vídeos, tá? Do antes e do depois que tava acontecendo com ele. Dele já com a câmera embaçada e dele com a câmera, graças a Deus, boa de novo. E foi isso que eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse drone, vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre ele, pode falar aqui nos comentários ou então mandar lá no meu Instagram, que aí eu faço outro vídeo, eu falo alguma coisa sobre ele. E também pode perguntar que se eu puder eu respondo, tá bom? Beleza? E é isso. Acompanha os vídeos que eu vou postar aí agora, que aí já dá pra ter já dá pra ver uma diferença bem bacana em relação a isso. Tá bom, pessoal? Valeu, falou, abraço, e é isso aí.